Vamos ao mercado de commodities? Vamos até Curitiba? Vamos saber com o Maurício Peridano o que acontece nesse início de semana no mercado como um todo. Mercado de commodities com o professor Maurício Bellinello, Gleidson. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Rapaz, aqui tá abafado, 26 graus, aquele que sai parece que tá numa sauna, úmido, né? E bem Olha o quente por aí. E sol aí, aqui, ó. Curitiba? Olha o sol aqui batendo na cara aqui, ó. Estamos com É, 24 graus agora aqui em Curitiba, bem quente hoje, um dia bem quente. Eu acho que, como eu até comentei, o verão eu acho que deu uma atrasada esse ano e parece mesmo que a gente está num inverno um pouco mais tarde, mas está aqui, agora chegou, finalmente. agora chegou, né? De qualquer forma, tá aí. Maurício, conta pra gente o que está acontecendo nesse mercado, se tem alguma novidade no mercado cambial. Parece que o dólar patina, né? Não tem grande força, mas Não. diante de outras moedas, o dólar está mostrando pelo menos um pouco mais de impulso, ou só diante do real que ele está um pouco mais fraco, a valorização do real está acontecendo aqui no Brasil. O que está acontecendo? Tá em todo mundo assim, Braga, para ser bem sincero. Lá, ó, desde a semana passada, né? Deixa eu até confirmar aqui para não falar bobagem, mas é isso mesmo. Desde o dia 27 de fevereiro, que o dólar perdeu força globalmente, no Brasil é a mesma história. Né? Quando ele bateu ali no dia 27, inclusive, foi o dia que ele bateu 5,28, 5,27 no contrato futuro. Né? Então hoje está num dia meio apático também, caindo um pouco, mas sem grandes oscilações, né? O que tem sido, pelo menos por enquanto, uma má notícia para o agricultor brasileiro, né? Para o produtor de soja, principalmente, porque a gente viu, Braga, até fazer um comentário sobre isso agora, na maioria das regiões que eu atendo, os meus clientes, geralmente são grandes produtores, né? A gente viu o efeito daquele componente que quase ninguém do agro sabe que existe, que é o tal do basis, né? Que é o quanto os compradores estão pagando a mais ou a menos, né? Pela saca de soja. Só para mostrar para vocês um detalhe interessante, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, que é uma área que eu atendo bastante ali na Bahia, né? Em outubro, novembro, estava R$ 12 por saca, Braga, positivo em outubro, né? Meio para o final de outubro de 2022. Nessa semana, na sexta-feira, chegou a menos R$ 20. Ou seja, R$ 32 a menos por saca só no basis, Braga. O que é algo muito importante de ser lembrado, porque como a soja subiu só, isso dá em dólares mais ou menos, vai dar, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, 1,75, $2,25 por saca. Sabendo que o bushel subiu cerca de $1 apenas, né, a referência, então basicamente o agricultor brasileiro deixou $1,25 por bushel, né, dá mais ou menos 2,50, dá uns 12 a 15 reais por saca a menos de outubro para hoje, Braga. Significa que o produtor, além de esperar, de observar, né, ele viu essa queda e deixou de Ganhar. aproveitar, de embolsar 12 a 15 reais por saca, é isso? No acumulado entre basis e bushel. Isso supondo que você não fez nenhuma estratégia de travamento de preços. Porque para quem fez estratégia de travamento de preços, Braga, não só você não perdeu esses 15 reais por saca, 10, 15 reais por saca, como provavelmente você ainda ficou, além dos 15 positivo para você, ainda uns 10 reais a mais. Né? Tem cliente meu hoje vendendo saca a 180, 175, né? Sabendo que a maioria das regiões hoje está entregando a menos de 150, né? O oeste de São Paulo pagando 150, no Rio Grande do Sul algumas áreas pagando 140, 138, né? Então esse é um problema típico de entrada de safra, né? Porque quando entra a safra os preços caem mesmo, por causa da oferta, mas esse ano especificamente causado por um problema que João e eu ficamos falando durante um ano aqui, que ninguém ouviu, aqueles 20 milhões de toneladas de soja que ficaram guardados, que tiveram a chance de ser vendidos a R$ 200 e não foram, né? Nesse momento estão piorando a situação da safra, porque é mais soja chegando, né, em relação ao que a gente já tinha. Então veja que interessante, o cara que tinha como vender a R$ 200 no ano passado, Braga, sabe quanto ele deixou de ganhar só com o dinheiro parado? Imagina, R$ 25. R$ 25. Então seria o mesmo que ele tivesse vendido a 225. Ele não vendeu, guardou, hoje ele está brigando para vender a 150
E detalhe, né? Porque quando ficou guardado, ele perde umidade, perde peso, então você perde qualidade na soja. Então, na verdade, Braga, em alguns lugares se estima que se a gente somar o custo do dinheiro, o custo de oportunidade e a perda financeira como um todo, isso para não falar no custo de armazenagem, em alguns lugares, provavelmente acima de R$ 60 por saca ficou na mesa, Braga. Só 50 dessa diferença aí de 200 para 150, Exato. mais Mais o 25 custo do aí que seria dinheiro. uma receita a mais, né? R$ 75 Exato. aí no mínimo, né? Eu fiz R$ 60 para ninguém falar que eu sou exagerado. Brincadeira, né? Brincadeira. Fora agora, né? É lógico que agora não tem mais o que fazer, mas eu Não. vou observar a próxima safra. Isso, inclusive, você tem ressaltado, né? Quem fez, fez, quem não fez, agora olha e lambe com a testa, por dizer assim. Porque a gente está tendo problemas, inclusive, com umidade, isso também Muito. chega a desvalorizar na hora da entrega, né, dessa soja Exatamente. também em algumas regiões, né? Não, e além da questão da chuva, está piorando muita soja está saindo ardida, né, que a gente chama, porque ela está com excesso de umidade, chegando atrasado, o que piora, porque como atrasou a colheita, é mais soja chegando ao mesmo tempo, porque cara, ia para ser mais espaçado, como tem muita soja chegando porque atrasou a colheita, está chegando mais soja, parte dela, uma parte menor ainda, obviamente, com uma queda na qualidade. Essa soja que ficou guardada do ano passado perdeu a umidade, também fica abaixo da qualidade, né? E detalhe, né? Numa época, inclusive, que o frete explodiu. Em muitas áreas o frete está caríssimo, isso quando você encontra para transportar, né, Braga? Ou seja, o acumulado da história é tudo menos otimista, né, Braga? O que me deixa muito chateado, porque a gente falou, cansamos de falar aqui, e agora, literalmente, quando a safra entrou, das duas, uma, ou você se preparou antes para isso, ou agora você torce, né? Porque não tem muito mais o que fazer. E sabendo, eu vou até para não falar o valor errado aqui, o contrato de novembro, que é a entrada da safra americana, né? 13,78 agora aqui, e eu vou só verificar por via das dúvidas, Braga, o contrato nosso, da safra do ano que vem, só para a gente ter um número referencial. Vou pegar março mesmo, tá? Março do ano que vem, 13,72 nesse momento o contrato. Ou seja... Safra Brasil. Brasil, a safra brasileira 24. 13,72 nesse momento o contrato, já negociou mais de 100 milhões de dólares só hoje, o contrato de março de 2024, né? Comparado com 15,28, são 10% para baixo nesse momento em relação, uma coisa importantíssima, que eu já tinha comentado por aqui, eu fui um dos primeiros a avisar os agricultores com relação a isso, e tem um outro detalhe. Nós estamos agora, Braga, como agora é entre safra nos Estados Unidos, né? Porque lembrando que o contrato de soja de Chicago, que cria a referência do preço, ele é baseado no contrato e na entrega americana. Nesse momento é entre safra, então o bushel está em topo nesse momento. Ele veio de $13, 13,40 para 15,30. E a partir de junho entra o que a gente chama de sazonalidade de baixa. Ou seja, quanto mais perto vai chegando a safra dos Estados Unidos, aconteceu como acontece com a gente, o preço começa a cair. E esses 13,70, 13,80 agora são em topo de sazonalidade. Portanto, existe uma hipótese de que haja uma queda à frente do contrato americano para baixo de $13 provavelmente. É bom lembrar também que para quem tiver soja na mão, como guardar, você vai pegar a sazonalidade de alta do base. Então, olha que legal. Você podia agora travar soja, eventualmente, para guardar esses uns 3 meses, até julho, agosto ali, por exemplo, que é o que eu estou indicando para os meus clientes. Segurar até julho, até agosto ali, isso deve trazer o bushel para baixo, você vai estar travado, e o basis para cima. Então, nesse momento agora, olha que legal, o mercado abre uma oportunidade. Para quem tem condições e técnica para travar os seus preços e área de armazenagem, existe uma janela de oportunidade agora para quem pode e entende como fazer, eventualmente postergar a venda física da soja nesse momento. Até porque é uma diferença muito grande, né? Enorme. Essa era a alternativa que eu ia perguntar para você. Fazer o que diante dessa projeção? Né? 13,72 março do ano que vem, mas o base aí é o segredo praticamente de armazenar, de tentar segurar essa soja, que aí o bushel cai, o base sobe, compõe pelo menos uma média bem melhor, é isso? Melhor, isso. E, na verdade, assim, as estratégias mais complexas ou mais completas também, né, elas eram mais ligadas ao contrato do ano passado, né? Ou seja, então a gente teria que ter começado antes. Se você não fez nada,
O contrato de agosto agora, por exemplo, Braga, está 14,83. Não é nenhum milagre, né? Mas no mínimo é melhor que 13,70, né? $1,10 acima. Então o que a gente está tentando pegar é uma alta no basis, nem que seja de uns 50 centavos por bushel. Eu acho que vai até um pouquinho mais, acho. Mas 50 centavos por bushel na alta e que a gente consiga capturar uns 20 centavos na queda do bushel em Chicago, 20, 30, isso aí junta uns 70 centavos por bushel, que pode parecer pouco, né? Mas vai dar $1,50 por saca, se for atingido de fato, que vai chegar, né, perto de R$8 a mais por saca do que estaria pegando agora. Então é uma hipótese a ser avaliada, mas eu estou deixando bem claro que isso não é uma recomendação, especialmente... Sim. Primeiro, porque eu não posso, e segundo, se você não entende de estratégias de defesa de preços e não tem área de armazenagem, isso realmente não é uma hipótese para você ainda. E outra coisa, deixar claro também que você faz uma projeção, mostra as possibilidades, mostra os caminhos. Não fala, ó, faça isso, porque não é o teu papel, nem é a tua intenção nesse sentido. Vamos deixar muito bem claro isso, né? Isso. Até porque o que eu estou hoje dizendo, a soja e é importante ficar... subindo. Isso, o que eu queria fixar aqui, Braga, é assim, o que a gente teve esse ano, estava até analisando aqui os dados dos últimos 4, 5 anos, né? É a maior queda do basis, tirando a explosão do Covid, que não dá nem para levar a sério, quando a soja vai de 8 para 14, né? Aquele ano que foi totalmente distorcido. Então, tirando o 2020, é a maior queda do basis em 6 meses que eu vejo desde 2017. Né? Em dólar, por exemplo, nas regiões que eu atendo, vou pegar, por exemplo, a região de Barretos, né, que é aqui no oeste de São Paulo, quer ver? Deixa eu até pegar aqui, eu tenho dados em tempo real. Em outubro do ano passado, o basis naquela região chegou a estar $2 positivo por saca, por bushel, desculpa, $2 positivo por bushel. Nesse momento, 75 centavos negativo. $2,75 de queda em menos de 4 meses. Eu, pessoalmente, não lembro de ter visto isso. Por que eu estou falando isso? Não espero que daqui para frente esse mesmo comportamento se mantenha. Então, eu acho mesmo que a gente está muito perto do que deverá ser o fundo do basis para 2023. Espero eu. Né? Lembrando que ainda acho uma hipótese de talvez vá para $1 negativo, mas já está em 75 centavos, né? Tá certo. Bom, isso com relação à soja. Bom, o milho vem por aí. As negociações mostram aí, pelo menos o produtor, confiante nas ferramentas de proteção. Estão buscando, estão fazendo que nem a soja, espera acontecer para poder ver o que vai dar? Não é exatamente o melhor cenário da terra, né, no milho, mas pelo menos é mais favorável, né, bem mais favorável, inclusive. Né, ele está agora, na verdade, em sazonalidade de alta. Né, o milho tem uma dinâmica diferente da soja nesse sentido, né, Braga? Então, como ele tem uma mudança, um comportamento um pouco diferente, o milho vai com uma sazonalidade de alta no basis agora, de agora até o final de março. Mas é importante lembrar, ele não está alto. Tá? Comparado ao que esteve, por exemplo, nos últimos 3 ou 4 anos, muito acima do que está agora. Na região mesmo de Barretos, ali que eu atendo, ele está agora menos R$8, mais ou menos, por saca. Né? A média para esse mesmo período dos últimos 5 anos seria o equivalente a menos 5. Então ele está R$3 abaixo ainda do basis na média, numa região grande produtora. Mas ele ainda vai em alta daqui e vai se estagnar lá para maio. Costuma ser um topo de basis e ele vai fazer fundo depois em outubro, mais ou menos. Então, o milho está numa situação no mínimo menos desconfortável. Né? Ele, o trigo também não está exatamente tão ruim, mas ambos são culturas mais difíceis, né? Com problemas de seca, né? de quebra de safra, mais frágeis, por assim dizer. Mas comparando com o que a soja fez dos últimos 6 meses para cá, o milho realmente está numa posição muito mais confortável, especialmente porque a referência da B3, que é o contrato CCM, né? Ele está agora aqui, por mais que não seja a melhor cotação que ele já esteve, que foram R$100, ele está em 87 agora a referência. Então, caiu 10% ali para fazer um arredondamento meio simples aqui, né? 10% de queda não é exatamente uma queda monstruosa, né? Então, até porque semana passada mesmo, ou a semana retrasada, ele estava em 90. Então, essa faixa dos 88, ele está, na verdade, o contrato maio, desde o ano passado, né? Desde junho, julho do ano passado, que ele está brigando em torno desses 90 aqui. Bom, Belinello, como sempre, né, professor Maurício Belinello, só para, depois dessa aula, né, ou até não é aula, né, mas eu digo para poder fazer com que a consciência, né, do produtor, né, que veja exatamente aquilo que ele deixou de embolsar, né, não para ele, mas para a família, para o negócio, né, para a propriedade,
né, numa operação que poderia ter sido feita lá atrás, né, observar, olhar, né, acompanhar as informações do Maurício Bellinello, João Batista Olive, sempre com essas informações aqui, mostrando exatamente o que deixou de ganhar, né, É. de se proteger com essas variações. Na semana passada, nós tivemos, só para poder finalizar, te agradecer, Pois não? o boi gordo, né? O boi gordo, nessa Ah, sim. expectativa vai, não vai, né? E o boi gordo subiu em alguns momentos lá na B3, Subiu. bateu quase R$ 300, enquanto o mercado físico continuava com um diferencial muito grande, né? Uma diferença entre um e outro muito grande, né? Isso. Hoje estão embolsando parte dos ganhos. Muita gente que travou o preço lá atrás, naqueles valores que estavam lá nas cotações, embolsou alguma coisa, pelo menos garantiu Ah, alguns sim, não tenha valores, né? dúvida, Braga, não tenha dúvida. O contrato maio, por exemplo, né, que é o próximo grande contrato, o março já está meio que acabando, então eu já não estou mais acompanhando ele, eu estou acompanhando o maio. O maio, nesse momento, 299,50. Então, chegamos nos 300 nele hoje, inclusive, na referência, né? É importante lembrar que, no caso específico do boi gordo, a questão do mal da vaca louca ali do Pará atinge uma área muito pequena que claramente não se apresentou como ter sido, né, que se propagou por mercado afora. Então, aquele susto que o mercado dá no 280, quando ele estava em 305 e volta para 280, meio que acabou. Por quê? Porque a gente percebeu, o mercado percebeu que é mesmo algo localizado, que não tem grandes desdobramentos ainda, né? Obviamente que a região lá foi atingida no Pará, mas no resto do Brasil, Rio Grande do Sul, né, o Goiás, Tocantins, não tem nada para ser falado sobre isso, Mato Grosso, né? Então, a gente está realmente agora numa situação mais normal. Agora, importante lembrar, ele voltou ao preço que ele estava ali em R$ 300, que é o preço especificamente no contrato maio, que vem lá de outubro do ano passado. Então, esses R$ 300 é sim uma marca muito importante nesse momento, Braga, né? E tendo em vista que a proteína de boi é uma proteína cara, e dentro de um período de recessão, eu pessoalmente falando, a não ser que tenhamos uma novidade em algum lugar, um grande comprador que venha buscar nosso boi, ou alguma área com muita seca inesperada que causa um problema enorme no rebanho, que por enquanto, sendo bastante sincero, não é normal, e dentro do ciclo da pecuária, a gente está num ciclo descendente nesse momento, eu acho mesmo, se eu fosse um pecuarista, esses R$ 300 eu tomaria bastante cuidado em termos de proteção à frente, porque, de novo, tudo pode acontecer, mas você não gostaria de ver de novo o boi gordo baixando para 280 e você descoberto, né? O recado está dado, né? Maurício, obrigado mais uma vez pela participação. Abraço para você, até amanhã. Sempre um prazer, Braga. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde.